Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu, Rose Moraes, aqui do canal Rosa de Pedras Suculentas, passando para deixar um conteúdo, e olha que coisa mais linda, um conteúdo para vocês de manutenção, de cuidados de suculentas, né? Então, algumas estão saindo da dormência agora, outras estão entrando na dormência agora, na primavera, próximo mês. Então, que cuidados nós podemos ter com essas meninas para que elas, né, tenham ali uma boa dormência ou uma boa plena atividade, né? Então a gente pode fazer algo para melhorar? Sim, com certeza. Se gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. E bora lá para o nosso conteúdo. Bom, dando continuidade aqui, primeiro minha gratidão, meu muito obrigada e vocês são sempre muito bem-vindos aqui, tá? Então é isso que eu sinto e é isso que eu quero, né? Parceria de vocês sempre. Gente, dá uma olhada nessa suculenta, né? Então eu fiz um replante no inverno e eu tô vendo ali que tem muita, mas muita raiz solta, né? Não é porque tá ruim lá embaixo, não. É porque realmente ficaram sobrecarregadas de raízes e estão saindo. Então precisa aumentar aqui a quantidade de substrato. Cobrir essas raizinhas que estão aqui em cima, né? Essa planta eu vi há pouco tempo, né? Então estão perfeitas lá embaixo, só que tá pouco substrato para a quantidade de suculentas que nós temos aqui nessa cuia. Então hoje será um trabalho, né, de manutenção rotineira minha, mas eu resolvi filmar aqui para vocês. E bora lá para a gente continuar o nosso conteúdo. Gente, então vamos dar continuidade aqui, né? Então, para quem não me conhece, como eu já disse, eu sou a Rose Moraes, aqui é o canal Rosa de Pedras Suculentas. E muito obrigada pela parceria, pela companhia e pelo carinho que vocês têm aqui, tanto por mim quanto pelo canal. Então, o que a gente vai fazer hoje? Preparar essas plantas para que elas cheguem, né, no período de plena atividade, onde ela consegue ali potencializar a planta ou ela desenvolver melhor, soltar mudas. Então, isso acontece tudo na melhor atividade da planta, que é a plena atividade, aquele período onde ela sai da dormência. Eu havia feito já um vídeo hoje pela manhã e não me atentei ao formato, então não consegui subir esse vídeo porque ficou com um posicionamento ruim da câmera, né? Então vamos fazer de novo. Então separei aqui algumas plantas, essa do nosso início de vídeo. Agora começou a chover, talvez a gente tenha alguma interferência aqui no som, mas dará tudo certo. Então o que a gente vai fazer? Separar mudas de globulosa, tirar mudas do tronquinho da Carnival, fazer uma troca de vaso e até uma decapitação aqui nessa Vulcan Dux, se eu não me engano. Aqui também a mesma coisa, essa aqui é uma papageno, olha que linda que ela tá, mas num potinho 9. Depois eu vou contar a história dessas plantas. Dar um vaso maior para essa e também entender o que está acontecendo aqui embaixo, porque eu vi raízes aéreas. E aqui eu trouxe para vocês acompanharem aquelas crásulas que nós fizemos a decapitação, mas a gente vai falar isso durante o vídeo. Então, bora lá? Vamos fazer o nosso conteúdo aqui? Gente, dicas essenciais para quem vai começar a fazer manutenção, né? Então, se você é novinha aí no cultivo ou novinho, né? Então, sempre, tudo que você for fazer com uma suculenta, tirar muda, decapitar, coloque plaquinha de identificação, tanto na planta, na cabeça, que é a apical, né? O broto apical, a parte de cima da planta, quanto no tronquinho. Eu, como muitos outros, já aprendemos que se deixar sem, depois você não consegue identificar. Até porque cada um tem um cultivo do seu jeito, né? Às vezes você compra uma planta toda estressada e no seu cultivo ela fica mais à vontade, então perde cor, dobra o tamanho da planta, então isso você não consegue mais identificar a planta. Então sempre tenha plaquinhas para identificar tanto um quanto o outro. Essa aqui, como eu falei para vocês, é linda essa planta, maravilhosa. Ela é uma luela. Quando eu a comprei, ela estava tão grande que eu até duvidei que fosse, né, gente? Então nós fizemos o quê? Coloquei um substrato nessa cuia, bem bonita esse vaso, olha que lindo, de plástico. Só que ela ficou superficial, porque eu enchi bastante lá embaixo com
pedrisco, né? Porque inverno, as plantas são muito acometidas com oídio, pela falta de sol, né? Então, mudança do posicionamento do sol proporciona o quê? Fungos. Ela não toma ali a quantidade de sol necessária e acaba fungando. Então, é legal que os vasos onde acontece essa transformação aí de menos sol, né? É legal ter menos substrato para que ele não permaneça úmido por muito tempo. Então, eu sei que esse substrato aqui está perfeito e as raízes delas também, porque estão saudáveis. Você vê lá. O que está faltando aqui? Substrato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou completar com substrato novo. Eu vou cobrir essas raízes, aquela chacoalhadinha aqui bacana, e a gente vai deixar todo mundo coberto, nenhuma raizinha para fora. E pronto, já fiz aqui. Eita, que quase que derruba o celular, desculpa aí. Então a gente deu aqui uma leve balançada, todas as raízes estão cobertas. Deem uma olhada aqui, né? Se não tiver, dá uma acomodada que elas se assentam. Então aqui já está pronto, né? Não é uma raiz doente ou uma raiz que não tem mais condições nenhuma lá embaixo e ela sobe para tentar hidratar, né, a sua parte de cima. Essa planta, essa aqui é a Volcandux, ela é uma maravilhosa. Primeiro que ela, quando muito estressada, essas carúnculas têm uma coloração de lava de vulcão. É a coisa mais linda, também por isso esse nome. Então eu comprei essa planta de um querido que parou de cultivar, né? Então ele colocou suas matrizes à venda. E ele também tinha uma condição não tão favorável de cultivo, cultivava onde tinha espaço, mas plantas sempre belíssimas. Um beijo para você, meu amor. Então o que acontece? Pote muito pequeno para uma planta gibiflora, que é grande. Então aqui embaixo, provavelmente a gente vai tirar aqui juntos, olha. Tá tudo muito seco, não tem raiz ativa. Ela tá tomando uma proporção aqui em cima, porque aqui embaixo já tá podre, ó. Conforme você tira, já não tem mais. E as raízes saudáveis estão onde? Aqui em cima, né, gente? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou tirar tudo que eu posso aqui desse caule. Não vou decapitar a planta, vou só tirar esse excesso de raiz. Se eu fosse decapitar, eu faria o quê? Eu cortaria essa parte aqui, essas raízes ficariam excluídas. A gente vai cortar aqui. Tá saudável, tá vendo? Olha. Tem um sujinho aqui, mas é do meu alicate, ela tá saudável. Vamos esperar isso aqui secar durante 2 a 3 dias. Fechou, cicatrizou isso aqui, não vou colocar nada. A única coisa que eu vou fazer, pegar um potinho e apoiar. Detalhe, tá aqui o potinho, vou colocar aqui em cima. Deixa eu só tirar daqui, vamos pôr aqui, né, para ficar mais fácil. Aí eu vou ficar passando o braço aqui. Vamos identificar essa planta, para que a gente não perca a identificação dela. Então eu tenho aqui a plaquinha que ela veio. Vou pegar aqui a minha plaquinha. Então aqui eu vou colocar só Gibe, que eu sei o que é. Volcan, né? DUX. E tá aqui dentro. Depois de 2 dias a 3 dias, a gente vai colocá-la no substrato sequinho. E aí eu já posso fazer a rega, porque ela já tem raiz. Outra que a gente vai mexer agora é o quê? Essa daqui é a Carnival. É uma suculenta que fica vermelha e com carúnculas lindíssimas, gente. Essa decapitação foi feita no 5/5/2023. Olha que legal quando você tem plaquinha. Você já consegue acompanhar o desenvolvimento da sua planta. Tem gente que acha que o desenvolvimento da planta é só ela ficar grandona, né? Vasta. Não, é ali o aparecimento de novas folhas. É uma condição de mais compactada, onde as folhinhas ficam mais compactadas. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte, porém eu não vou tirar todas as folhas, ó. Porque eu quero que aqui, nessa decapitação, eu tenha novas mudinhas nessas folhas aqui. Então, vou fazer a decapitação da decapitação. Então, vamos deixar ali. Aqui, mais uma. Ó, perfeitinha.
E o que que a gente vai fazer aqui? Não houve uma alteração de data de decapitação? A gente usa lá, ó, atrás eu coloquei Carnival e a gente usa o dia de hoje, 24/8. Eu já sei que foi o dia que eu fiz a decapitação da decapitação. E essas vão ficar aqui até secar. Depois de 2 a 3 dias secas, a gente pode colocar no substrato sequinho e aguardar as raízes. Lembrando que estão em plena atividade, então as raízes surgirão rapidinhas. Aqui é uma Godzilla. Tá num pote muito pequeno. E eu percebi que ela tem um bebezinho aqui do lado. Olha que graça, gente. Então a gente vai tirar daqui. Vou dar uma olhada nessas raízes como estão. Estão boas, não está ruim. Faz pouco tempo que eu replantei, mas eu vou sim tirar os excessos de raízes lá de baixo. Eu quero estimular essa planta a nascer novas raízes. Então não vou fazer a decapitação, só vou fazer o corte delas, vou deixar aqui bem curtinho, né? Esse bebê vai permanecer aqui por uns dias, não vou retirar, e a gente vai fazer o replante dessa suculenta. Peguei aqui um pote muito grande, cancela, vou fazer num pote um pouco menor, vou deixar ela ali do lado, depois a gente volta para replantar. Então vamos fazer, já tirar todas essas que tem essa condição, né? Aqui mesma coisa daquele nosso amigo lá, que teve uma oportunidade muito boa na sua vida, que compensava ele parar de vender suculentas e seguir aí esse novo caminho, né? Então, a gente vive de oportunidades, né, gente? Ela não tem folha aqui em cima, não sei se vocês percebem. Eu vou só erguer um pouquinho, eu vou trazer mais próximo, tá, Valente? Ela não tem raízes, desculpa, não tem raízes aqui em cima. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar as raízes feias, eu vou cortar e a gente vai estimular novas raízes. Eu não vou decapitar essa planta, ela tá bem bonita. Tá bem bonita. Então, a gente vai tirar os excessos de raízes velhas. Quando ela estiver maior, aí sim a gente faz a decapitação, porque a gente quer mais mudinhas ali no tronco, né? Vamos deixando aqui do lado. Essa, para quem não perdeu aí no começo, é a Papageno. Essa daqui, gente, essa sim a gente vai fazer o replante agora. Escolhemos um vaso lindo para ela. Olha isso aqui. E olha que graça que ela vai ficar aqui dentro. Ela comporta, né? O vaso comporta. Essa daqui, para quem não sabe, é uma Colorata Tapalpa. Muito linda. Desde que chegou aqui em casa, nós não trocamos o substrato, então tá tudo muito seco. E essas suculentas que tem essa condição foliar gorda, bem cheia, a gente tem que tomar cuidado no inverno para elas não melarem, principalmente quando você tem pouco sol. Aí você diminui ali a quantidade de substrato, diminui o tempo de rega, né? Desculpa, aumenta o tempo de rega. Se você fazia em 7 dias, começa a fazer em 10, 12. Eu já fiquei até 20 dias sem regar essa planta e ela não sentiu. Uma sopradinha aqui. Então, mesma coisa aqui. A gente vai só tirar as raízes que estão velhas. Pode cortar, não tenha medo, tá? Deixa secar. Depois a gente coloca no substrato sequinho. E aí, com mais 2 a 3 dias, a gente já começa a fazer a rega. A gente não cortou tudo, ficaram algumas raízes aqui ainda. Então, também vai ficar ali do ladinho. Essa daqui é aquela variegata. A White Snow. Tem a Snow White, essa é White Snow. Então, essa planta, olha isso. A delicadeza do ser humano. Ela veio muito grande, aqui eu não consegui identificar, né? Então eu vi que era uma planta bonita, porque tinha veios de variegata e começou a chuva agora. Então a gente acreditou na planta, que ela tinha potencial. O que que nós vamos fazer aqui? Mesma coisa. Cortar as raízes. Essa daqui já tá muito mais, olha.
Tava bem sequinho lá embaixo. Essa sim a gente vai cortar um pouquinho aqui, ó. Também vai secar. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso aqui. Aqui já tem um bebezão. Aqui tá tudo bem, as raízes estão boas. E olha que legal. Consegui desmembrar aqui, fazer uma nova muda, estourei a raiz, mas não tem problema. E olha a chuva. Voltando aqui, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando a planta está com as raízes ok lá embaixo, a sua condição foliar sempre está hidratada, né? Quando você faz uma hidratação recente. Quando não está, olha o que acontece. Olha a condição dessas folhas. Porque as raízes que já estão lá embaixo, elas não têm condições de fazer a absorção da água, então não hidrata a planta. Então sempre quando tiver com alguma dificuldade lá embaixo, você vai perceber que a planta não está hidratando. Então dá uma olhadinha que pode ser algum probleminha na raiz, como estava aqui com essa lindona, tá? E nós resolvemos com o quê? Uma poda. Nós cortamos aqui o tronco da planta, já tinha algumas raizinhas aqui e a gente vai deixar cicatrizar para replantar, tá bom? Então essas já fizemos aqui, eu tive que dar uma pausa por causa da chuva, né, gente? Tá bem fortinha. E agora, por último, é como tirar, né, essas mudas dessa echeveria maravilhosa que é a globulosa. Então, quem deseja ter aí no cultivo uma globulosa, vai lá no nosso catálogo, que eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, para vocês também terem a de vocês. Então, ela é muito generosa, gente, demais de generosa. Cheia de bebês. Elas não estão limpas porque são recentes aqui no meu cultivo. Então, o que a gente vai fazer? Cortar. Nós vamos manter aqui dentro desse vaso apenas a roseta central. A gente vai tirar todas essas. Acreditem que eu já fiz isso hoje em uma outra. Estou fazendo de novo para que vocês acompanhem aqui. Se tiver alguma pequenininha, deixa ali, não tira, deixa ela se desenvolver ali. Então, feito isso, eu já deixo aqui as minhas pinças. Aliás, Shirley Aguilera, depois que a pinça entrou na minha vida, realmente mudou muito. É um auxílio incrível, né? Então, assim, muito obrigada pela dica. E obrigada ao Walter, meu companheiro de vida, né? Meu par aqui de caminhada, que conseguiu aqui algumas pinças para eu trabalhar. Então, muito obrigada, meu bem. Beijo grande para você. E para a Shirley também. E para todos vocês que estão aí acompanhando, meus parceiros de suculentas. Bom, feito aqui, a gente vai retirar esses excessos. Vamos deixar ela limpinha, para que venham muitas outras mudas aqui, tá, gente? Como eu disse, tem uma pequenininha ali, a gente não vai retirar. Olha como ficou. Substrato é novo, não é velho. Tem bastante adubo aqui, porque eu acredito que nossos vendedores de suculentas, eles potencializam para terem plantas o quanto antes, né? Então já vem um substrato muito adubado. Então não faremos adubação nenhuma aqui, tá? Então pronto aqui. A globulosa a gente deixa ali. Não preciso deixar com plaquinha porque eu sei quem é, mas o ideal é sim deixar com plaquinhas. Essas aqui que nós retiramos, a gente vai fazer o quê? Dar uma limpada aqui embaixo, olha. E vai deixar num lugarzinho para elas secarem. 2, 3 dias, como as outras que nós fizemos as podas.
tira todas essas folhas feias que estão aqui embaixo, né? Globulosa eu não tenho muita, eu nunca peguei folha para fazer mudinha. Pode ser que tenha assim uma condição, porque é uma echeveria, mas como ela solta broto muito rápido, então eu não tive essa curiosidade de fazer um berçário só dela. Mas nessa retirada aqui de folhinhas dá sim para você aproveitar, tá? Já faz a experiência aí e nos conte. Bom, limpando aqui, tá quase terminando, já vamos fazer todas aqui juntinhas. Esse vídeo vai ficar muito longo. Mas, gente, se não tiver paciência, põe lá no 2.0, turbinado e vai embora. Não esquece de deixar o like, por favor, hein? Tô contando aí com o auxílio de vocês para o YouTube me recomendar para mais pessoas. E tá dando certo, viu? A gente tá tendo muito mais alcance do que há um mês atrás. Também, né, tá produzindo, né, gente? E como dizem, quem não é visto não é lembrado, pura realidade. Então pronto, fizemos aqui as nossas decaptações, ajustes de raízes, podas, e agora nós vamos replantar quem tem que ser replantada, né? Então deixa eu só preparar o substrato ali e a gente já volta. Então vamos fazer primeiro o replante da nossa colorata nesse vaso lindíssimo, que é de plástico também, olha que lindo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma quantidade de argila expandida, porque colorata é uma planta que também tem uma facilidade em fungar, caso receba muita rega ou o substrato fique molhado por muito tempo. Então a gente vai completar isso aqui, tá ótimo aqui, a quantidade de substrato. Vamos fazer como a gente tem feito nos outros vídeos, colocamos todo o substrato nessa partezinha aqui da lateralzinha aqui, olha. A gente apoia a planta na altura que a gente quer. Vai lá do outro lado, completa com o substrato e aí sim, a gente apoia ela aqui e completa o outro lado também. Eu vou dar uma ajustada porque eu não gosto... Eita, eu batendo aqui de novo. Eu não gosto de substrato muito na borda do vaso, porque toda vez que você vai fazer rega, vira uma bagunça, transborda. Então eu deixo sempre um pouquinho aqui, um pouquinho de borda. E se você quiser colocar aqui pedrisco, maravilha, fica lindo e também evita que você perca substrato aqui pelas laterais, tá? Então a nossa lindona colorata num vaso azul lindo, já replantada, vamos deixá-la aqui do lado. Aqui, nesse vaso maior, eu vou colocar a nossa papageno. Mesma coisa, fundinho com argila expandida, substrato aqui até uma altura que a gente consiga que a planta fique, né, fora do vaso. Pode manter aquele mesmo esquema que eu falei para vocês, só que ela não ficará toda coberta o tronco, né? É uma planta um pouco mais alta. E olha, só completa. Vai ficar um pouquinho mole? Vai. Mole que eu falo assim, sem firmeza? Vai, um pouco vai, até a gente fazer a primeira rega. Depois as raízes se assentam e fica tudo maravilhoso. E o que nós falamos aqui? Plaquinha de identificação. Então a nossa papageno já está aqui identificada. Se quiser colocar o dia do replante, coloque também, que é legal. Eu aqui, como fica o registro de vídeo, então não tem problema. Então mais uma replantada aqui. Pronto. Aqui, gente, na cuia, o que eu vou fazer? Mesma coisa. Cadê as minhas... Acabaram minhas argilas, só um minutinho. Nada que uma pausa no vídeo não resolva, né? Eu vou colocar a argila expandida aqui. Vou pegar aqui o nosso substrato, que tem uma misturinha de carvão com casca de pinos trituradas. E as mudas que estiverem em condições de replante já serão replantadas. Essas sim eu quero deixá-las mais próximas do substrato, porque eu quero que essa planta cresça. Não fique enorme, mas que tenha ali uma condição bacana. Então aqui também faço a caminha dela lá do lado e a gente coloca aqui o substrato.
Suculentas que estão em plena atividade, a gente consegue fazer aí, deixa eu só melhorar aqui o posicionamento, olha, para ninguém ficar, né, apertando ninguém. Existe uma condição de arranjo que é aquele que você faz para potencializar ali os seus espaços, né? Então você tá com um monte de planta decapitada e eu faço muito isso aqui, coloco tudo dentro de um espaço só. Quando elas começam a se enraizar, né? Então elas começam a se apertar. Aí é a hora de retirar do arranjo e colocar no maior. E a gente vai fazer isso em breve aqui, porque tem muito arranjo espremidinho aqui, tá? Que foi numa condição de melhorar, né, o espaço. Olha que lindas. E a gente acabou fazendo para ter ali uma condição melhor para elas, né? E elas amontoadas, elas têm uma condição muito boa de crescimento. E a última que faltou, que é essa linda aqui, a Godzilla, vou tirar. Não vou arrancar essa folha, ela tá feia. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte, vou tirar só essa parte seca dela. E ela tá tão pequenininha. O que que eu vou fazer? Eu vou manter num pote 11. Só vou dar uma condição melhor, né, do substrato e tal. E assim que ela se desenvolver um pouquinho mais, melhorar essas raízes, a gente passa para a cuia 15. 13 ou 15. Então deixa ela só dar uma melhorada nessa condição de raízes. Então aqui a gente pode colocar a nossa plaquinha de Echeveria Godzilla. Linda, né? Deixa eu ver quem mais. Agora ninguém mais. Todas já foram replantadas. Deixa eu colocar aqui atrás. Então, o que que sobrou aqui pra gente? As que foram... Eu não gosto de bandeja suja. Então, ó, a gente fez as globulosas. Deixa eu ver se tá dando pra ver aí. Não, vamos afastar um pouquinho o nosso tripé. Então aqui as nossas globulosas, a gente deixa tudo juntinho aqui, olha. Não há necessidade de identificação, porque ela é uma planta muito fácil de você identificar aqui na bandeja, né? Essa daqui a gente sabe que é irmãzinha daquelas lá. E essa daqui, a Carnival, vai ficar aqui. Aí deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz hoje de manhã, que não foi possível devido à condição do vídeo. Aqui nós tínhamos uma bicéfala. E é uma suculenta sem identificação, mas ela é muito linda, então gostaria de ter mais. O que eu fiz? Eu separei, cortei as raízes e tá aqui também aguardando para cicatrizar. Juliana, fizemos a poda. Deixa eu mostrar para vocês como ficou o caulezinho da Juliana, só um minutinho. Então o que nós fizemos? Nós fizemos a poda apical, que é a decapitação, e deixamos folhas aqui embaixo para que a gente tenha novas mudinhas ali. Também tirei folhinhas para colocar no substrato para tentar mudas por folhas. Então tirei as 3 mudas dela. Tem uma amiga que comentou aqui que tem bacia cheia de Juliana, diz que ela fica parecendo um buquê de rosas. Você imagina, gente, rosas vermelhas. Imagina como deve ficar lindo isso, né? Aqui era uma colônia da colibra. Nós tiramos 4 mudas de um vasinho só, geralmente mudas por folha que acontece isso, né? E que mais? E mais 2 aqui, Carnival. Olha. Então foram essas. Aqui tem outras, mas não foi de hoje de manhã, que deu errado aqui o vídeo. E, gente, deixa eu mostrar. Olha que alegria, né? Quando a gente fez aquele videozinho da decapitação das crássulas, né? Ó, já estão todas, deixa eu ver onde está minha câmera. Aqui, já estão todas enraizadas. Olha que graça. Então vale super a pena fazer a poda, né, das crássulas no tempo melhor dela de atividade. E é isso, então ficamos aqui, olha, com a nossa Snow White variegata. Vou mostrar as outras que estão aqui do lado que nós fizemos hoje também. Então todas elas identificadas. Aqui aquelas que estavam já com uma condição de raízes, plaquinha aqui dentro, e quando cicatrizar ali a gente coloca no substrato. Deixa eu ver quem mais. Eu acho que foi isso, né, gente? A Luela, né? A gente deu uma condição aqui, cobrimos as raízes delas.
E eu vou virar minha câmera para mostrar para vocês o que nós trabalhamos hoje. Voltando então, melhoramento das raízes de substrato novo para as Snow White, ou White Snow, agora deu branco, mas enfim, variegata. Condições melhores para nossa colorata tapalpa, a gente colocou um vaso maior, deu uma cortada naquelas raízes que estavam feias lá embaixo. E aqui não vai regar por 2 ou 3 dias até que as raízes cicatrizem. O substrato está seco, tá, gente? Não está úmido. Papageno também ganhou uma casinha nova, linda, maravilhosa. Não esquecendo de pôr placas de identificações, tanto nessas aqui que estão replantadas, que estão decapitadas, que são troncos. Aqui é a decapitação da decapitação. E essas que estão só com a cabeça, ali também, e se possível, coloca a data que você colocou. É bem útil isso para você entender o tempo da planta. Cobrimos as raízes da uluela que estavam de fora, mas elas estão com a condição de raízes muito boa. E olha que lindo que tá. Poda, fizemos a poda apical da Juliana, muito linda. E aqui a nossa bandeja com que eu acabei de apresentar para vocês agora. Olha que coisa mais linda que tá. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi com muito carinho, com muita vontade de passar para vocês como elas estão ficando bonitas, né? E espero que vocês tenham gostado. Então, um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.